Então, boa noite, Diogo, por mais uma. Nós estamos aqui com mais uma aula da Escola de Comunicação, Cinema Preto. Vamos lá, agora por nós mesmos. Diogo, feliz demais por você estar aqui. A gente se conheceu, foi no Curta Cinema, né? Isso mesmo, 2018. 2018, uma sessão. Ah, Gente, já vou falar que eu, Diogo, eu vou arriscar, já vou falar que a sessão mais triste que ele já participou foi uma sessão comigo. E ele já você até sabe o que é. sei. Pô, não sei se vocês sabem, do dia da eleição, do resultado da eleição, e aí o resultado da eleição saiu no domingo às 19 horas, por Sim. causa da coisa do Acre. E aí tava eu e o Diogo e mais algumas pessoas, né, no Curta Cinema, e a sessão começa às 19 horas. Quando a gente começa a entrar no cinema, abrem todas, o resultado já sai. Bolsonaro eleito. Sim. Caramba, que sessão! Todo mundo se Horrível. afogando. A gente começa a escutar um fungado nas salas. Assim, foi É, uma sessão muito maluca. E os filmes, os filmes presentes, eles eram muito fortes, são muito fortes. sim. E Então, o Menino Pássaro, que eu estou falando agora. É, e aí tem essas questões e a gente começa. Mas eu diria que foi o melhor lugar para estar. Porque a sessão foi crescendo, assim, o sentimento, assim, de repente, não, nós estamos aqui para a luta. E sim. eu O lembro muito, debate cara, é isso também, né? o debate foi todo isso, Diogo. É. E assim, a sessão só tinha gente preta, olha que coisa doida, né? Uhum. E trazendo suas vidas e, gente, foi uma sessão que eu nunca mais vou esquecer e uma sessão doída, mas ao mesmo tempo foi foda. Mas, independente disso, eu guardei, né? Eu sempre quis trazer o Diogo, como eu trabalho aqui na Eco, eu sempre quis trazer o Diogo para cá também, para conversar sobre cinema. Então, Legal. vamos começar fazendo uma primeira pergunta, Diogo, que é mais de, assim, quem é você, né? Quem é o Diogo e como que você chegou no cinema? Bom, é, eu sou, eu sou de São Paulo, nasci no, nasci no centro de São Paulo, então eu tenho um lugar meio sui generis, né, como uma pessoa negra de São Paulo, né? Porque eu não nasci na periferia, né? Eu vim de uma família de classe média. Embora minha avó fosse empregada doméstica e foi durante 50 anos na mesma casa, ela deu para minha mãe e para mim tentou dar o melhor. Então, minha mãe estudou em colégio particular, eu estudei em colégio particular a maior parte da vida, exceto o ensino médio, que eu fiz em escola pública. Então, eu vim de um outro espectro de pessoa negra, né? Aí depois já adulto que eu fui morar na periferia e agora voltei novamente para o centro, né? Que na verdade a gente morava num bairro chamado Bom Retiro, que era considerada a periferia do centro. E aí quando a gente saiu, esse bairro se valorizou, que é perto do metrô, e aí hoje esse bairro e o centro são considerados hypes aqui em São Paulo. E então, como eu morava no centro e minha mãe, e eu tive mãe e pai, quer dizer, tenho, que são formados, eles sempre deram, mais especificamente minha mãe, sempre deu uma educação no sentido de educar mesmo, de você saber das coisas. Então, por exemplo, eu sempre tive acesso, eu e meus irmãos sempre tivemos acesso à literatura em casa, sempre tinha jornais, livros, revistas, e eles sempre nos levavam ao cinema e ao teatro. Então, foi algo que foi acontecendo naturalmente, né? Então, lá para meus 15 anos, eu já sabia que queria fazer algo com cinema. Não sabia exatamente o quê, mas sabia que o meu lugar era ali, né? Então, com 15, 16 anos, eu comecei a fazer teatro. Eu comecei como ator. Mas só que eu percebi que, como ator, esse espaço de decisão, de controle, era muito limitado, né? Então, na época, isso eu estou falando em 97, 98, você tinha poucos atores negros, né? O Lázaro apareceu um pouco depois, mas aí
você teve uma época que ele, para ator negro, ele era o cara mais chamado, assim, não tinha outro espaço. Então eu falei, cara, é melhor eu me preparar para poder escrever e dirigir minhas coisas, assim, porque como ator eu acho que não vai rolar. Além do que, eu não era um bom ator, né? Assim, era péssimo ator, cara. E aí uma vez eu fiquei um ano lá com o Zé Celso, no Teatro Oficina. A gente levantou os Sertões. E aí teve uma vez que eles pediram para os atores escreverem cenas. Aí eu escrevi uma cena e que na hora ninguém gostou. E aí depois de um ano que eu já estava fora da oficina, me ligaram em casa. Na época você não tinha WhatsApp, computador, essas coisas, era tudo telefone, né? Eu tenho 38 anos. E aí falaram, cara, assim, o Zé Celso adorou sua cena e tal. E aí eu pensei, pô, então acho que é isso que eu vou fazer, cara. Eu vou escrever. Mas aí, assim, a gente estava com grana curta em casa e eu não podia fazer essa escolha de cinema, né? Ah, vou fazer só cinema. Isso, eu não tinha esse privilégio, né? E aí eu fui fazer direito. Já fiz 3 anos, parei, aí fui fazendo outras coisas, aí acabei me formando em jornalismo, e depois que eu fui fazer escola de cinema, e depois eu fiz dramaturgia. Então, foi uma carreira meio sui generis, assim. Eu não comecei com 19 anos, entrei na faculdade, aí depois fiz o curso, não, eu dei uma volta para chegar. Então, eu considero que assim, claro que a gente nunca se deve se comparar com os outros, né? Mas eu sou meio que... Assim, eu fiz cinema, sei lá, um pouco mais maduro, assim, mas que foi bom porque as escolhas são melhores, assim, tá? Sei lá, acho que com 20 anos eu não conseguiria ter a ideia de fazer Menino Pássaro, por exemplo, mas com 36, sim. 35, 36, né? Então, uma carreira meio sui generis, assim, cara. Bem interessante, né? Pô, eu achei ótimo. Eu acho que é por isso que eu gosto de você, cara. Não, porque tem algumas coisas que também... Por exemplo, as minhas merdas imaturas foi na minha faculdade de educação física. Eu fiz educação física primeiro. Só Sim, fui sim. pensar em fazer cinema com 26, mas eu acabei dando aula de educação física, mas eu fiquei muito na parte da educação. Eu não sou uma Sim, pessoa que faz muitos filmes. E é sim. interessante também você dizer que isso vai casando algumas coisas que você falou, que eu também estudei em escola particular, Sim. menos no ensino médio. No ensino médio fiz pública, fiz Cefet, que é um outro mundo. Sim. Federal, né? Isso, e depois eu fiz a faculdade de educação física, que era federal. Então, a partir daí foi sempre um trajeto público, mas antes era particular. E eu era o único negro, né? Mas não Claro. tinha aquelas coisas para se defender, mas ao mesmo tempo tinha muita coisa assim. E aí você falando é interessante porque eu vejo alguma coisa isso na obra, né? A Sim, maturidade que você traz é uma maturidade de vivência. total. Isso é muito bacana você falando sobre isso. E Total. Aí na escola de cinema e ainda mais de dramaturgia, sim, eu era o único negro. Assim, é impressionante. Assim, foi bem sui generis, assim, né? Foi bem... mas você falou que você era mau ator. Sim. Mas caramba, você dirige muito bem atores, que é um problema sério. Eu não sei se eu sou bom diretor de ator. Até hoje eu acho que eu tenho medo, nunca dirigi ator. Eu Sim, faço os documentários. Mas deixa eu já falar isso, a coisa do teatro que claro. você aprendeu. E você, não, sou um mau ator, mas eu tô confiando em você, que você é péssimo ator. Então, ok, você falou, tô Eu sou mesmo. confiando. Eu sou. Mas você é ótimo diretor de atores. Então eu queria que você já falasse sobre isso. Essa sua experiência no teatro com essa escolha de direção de filmes com direção de atores muito importantes. Com atores e eu não diria, é porque tem atores e tem os convidados especiais. Eu queria saber se tem Sim, atores e tem gente que não é ator. Tem gente que não é ator, mas sempre faz participação especial, né? Jean-Claude Bernardet, mas sem dúvida. fala aí.
Essa questão do teatro foi fundamental para mim, porque ali você aprende de fato qual que é a função do diretor, qual a função do ator, né? E isso eu aplico nos filmes. Assim, eu pessoalmente gosto de dirigir os atores. No Menino Pássaro eu tive a ajuda de uma preparadora, mas no set era eu dirigindo os atores, né? E Você Olha os Tristes, assim, isso foi integral. Eu dirigi todo mundo e não tive preparação de ninguém, né? Então foi construído passo a passo, né? Então você vai aprendendo, né? Assim, sei lá, mas também li bastante, vi bastante coisa e tem um lance que é isso que eu tenho comigo, assim, de não ter medo do ator, né? Você respeita o ator, eu respeito muito, mas assim, eu sou o diretor, né? Então, assim, ele vai me ajudar a fazer essa obra. Claro que, sei lá, você vai entendendo até onde o ator pode ir, né? Assim, no Você Olha os Tristes, o Jean-Claude, ele não gosta muito de ensaiar, não é? E porque ele trabalha com o Cristiano Burlan, e o Burlan ele faz tudo no primeiro take. Então, o Jean-Claude, isso é ótimo, né? Ele falou que esse cinema do Brasil, que a gente faz aqui no Brasil, é um cinema da ECA, né? Que vai tudo em função da fotografia, né? Mas, cara, que com jeitinho você vai, não, faz mais um pouquinho e tal, isso tá bom, não sei o quê. Você vai jogando e você vai aprendendo, né? Assim, mesmo nas participações especiais, assim, que eu também considero como atores. Assim, para mim, tá no set é ator, assim, entendeu? Não tem muito, assim, eu não tenho muito receio, assim, de não dirigir, assim. Mesmo, assim, Bacana. Magali Bife, sei lá, que é fodona, assim, eu vou para cima mesmo, assim, Gilda, Ó, vou te todo interromper um mundo, assim. pouquinho, porque tudo que você está falando, só que virou um papo de cinéfilo, eu esqueci. Gente, quando eu falo de participações especiais, é porque tem lá o Caetano Gotardo, por exemplo, no primeiro filme, que ele é diretor de cinema, né? O Jean-Claude Bernadette. Explica quem é o Jean-Claude Bernadette, para quem não conhece aqui. Eu acho que muita gente não conhece. Jean-Claude Bernadette foi um professor da UNB e um crítico, sei lá, um dos maiores críticos que o Brasil já teve, assim, né? Ele está com 80 anos e tem uma contribuição enorme ao Brasil. Ele escreveu alguns livros sobre o cinema novo, sobre o cinema marginal. E aí, acho que quando ele fez 70 anos, ele decidiu que queria atuar. Então, ele atua em muitos filmes. Como eu gosto do jeito dele e tal, gosto de trabalhar com ele, eu chamei ele para trabalhar primeiro no Menino Pássaro e depois Você Tem Olhos Tristes. São participações especiais. Jean-Claude é aquele velhinho do Menino Sim, Pássaro, tá, gente? isso. O síndico. Naquela cena fantástica da Isso, reunião de condomínio. isso. De uma certa maneira lembra um pouco, né? A gente dialoga com o do Kleber Mendonça, né? O Aquário não, Som ao Redor, né? Som ao redor. Assim. A gente sempre remete, né? Mas é porque Sim, a cena é sim, muito. Eu adoro aquela cena do sim, Menino Pássaro. sim. E também ele é aquele. É impressionante ele no Olhos Tristes. É muito bacana. Ele é muito. Sim, Eu fico rindo aqui, mas sim. é muito foda. E aí eu queria agora dizer essa sua vivência de, de, de escola particular, então você, né, na dramaturgia, depois na dramaturgia, você coloca nos dois filmes esse elemento do racismo estrutural, mas de uma forma Sim. tão... você vê, quem tá ligado faz um... Quem não tá ligado, eu acho que dá um... não é possível, tem uma coisa estranha aí, a pessoa começa a se ligar, espero. Sim, Mas quem tá sim. ligado dá um... e não é uma coisa explícita, assim, racista! Não, vai... E aí depois vai construindo. Eu queria saber como é que esse trabalho se tem a ver essa sua vivência, que eu acho que tem. Diga lá. Porque
o racismo, na maioria das vezes, ele não é explícito, né? Assim, eventualmente você tem essa pessoa chamando outras de macaco, não sei o quê, né? Na maioria das vezes ele é bem sutil, né? Assim, eu posso te falar que na escola, sei lá, as pessoas comentando do meu cabelo, por exemplo, ou do meu nariz. Isso é racismo, assim. Ou quando eu sou parado na rua, ou quando as pessoas me seguem no supermercado. Assim. Então, é esse racismo estrutural quando alguém me vê, ou alguém, eu digo, pessoa branca, me vê como um possível suspeito, né? Pelo simples fato de eu ser negro. Então, eu entendi que o racismo é uma questão, é uma problemática branca. Então, no Menino Pássaro, eu coloco isso como uma problemática branca. Então, eu coloco no colo deles. Assim, então, vocês vão ter que resolver isso, né? Não é o menino negro. Tanto é que o ponto de vista é da Clarice, que é a personagem branca, né? Eu acho isso então, ótimo, é que você já vem com aquela questão do lugar de fala. Desculpa te interromper, mas é porque claro. é, você é um cineasta preto fazendo filme de branco, fazendo filme sobre branco. Sim. Que é muito Isso, legal, que é o contrário, sim, né? Geralmente. E total. eu sou a favor disso, eu sou a favor de branco fazer filme de preto. Lugar de fala não é lugar de. A gente tem que lutar pela representatividade. Mais Total. pretos dirigindo, mais pretas dirigindo. Sim, Mas não sim. pelo nicho. Senão, daqui a pouco eu só vou poder fazer filme de gente Claro. Sim, ex-transista que agora soltou o black. tem. Fica ridículo. Sim. Que era uma questão para mim que incomodava muito e que incomoda no cinema, quando esses diretores brancos fazem filmes sobre racismo, eles não se colocam, né? E eu acho que eles têm que se colocar sempre, assim, entendeu? Então, se eles não se colocam, eu vou colocar. E isso no Menino Pássaro foi uma questão, assim, nos festivais que ele passou, porque todo mundo falava que, mas é um filme que não tem personagens negros e tal, e aí como que é? Eu falei, não, mas o racismo é um produto dos brancos, né? Então não tem que ter mesmo, tem que colocar os brancos, resolver essa questão. E eu lembro que todas as sessões que eu estive presente no Menino Pássaro, que foram poucas, as pessoas ficaram bem incomodadas, assim. Isso, na primeira sessão do Curta Cinema, teve um cara que saiu no meio da sessão reclamando. Em BH também saíram. Essa é uma pessoa. Acho que o único lugar que não saiu foi Gramado. Gramado ninguém saiu, mas foi o único lugar que teve, sim, de fato, uma recepção bacana, né? Tanto é que eu ganhei prêmio lá e tal, né? Mas em outros festivais, sim, a galera, principalmente branca, fica muito incomodada. Eu penso que a galera não entendeu muito esse filme, assim, entende? Se fosse um cara branco tivesse dirigido, talvez a parte da crítica teria entendido melhor. Mas como é um cara negro falando um ponto de vista que quase ninguém coloca, né? Aí é uma questão, assim, que eu acho muito louco, né? Porque as pessoas querem nos rotular, né? Então, só pode fazer filme de negro. Não, posso fazer filme que quiser. Porque você não pergunta para um diretor branco, uma diretora branca, qual filme que ele vai fazer. Não, porque ele faz o filme que ele quiser. Então, eu também posso fazer filme que eu quiser. Então, essa lógica que eu apliquei no Menino Pássaro. Estou totalmente de acordo contigo. Eu fiquei até agora curioso, porque a gente está vivendo um tempo, né? Brasil e mundo, mas vamos falar de Brasil. Não tem jeito de falar de Brasil sem falar do mundo, né, cada vez mais globalizado. Mas o Menino Pássaro de 2018, assim, eu diria, a gente tem mais idade, eu acho que a diferença de 1995 para 1997 não foi uma grande diferença. De 2005 para 2007 não é uma grande diferença. Agora, de 2018 para 2020, sim, isso sem contar a pandemia, não estou nem falando da pandemia, se não tivesse a pandemia, gente, é uma diferença. Então eu fico imaginando, até nessa discussão sobre transfobia,
racismo. Sim. O seu filme passando em 2018, para essa mesma pessoa que saiu, ela se incomodou. Alguma coisa, não quero ver isso. E passando agora, para essa mesma pessoa, ela poderia ficar mais raivosa, mas eu acho que ela já estaria mais ligada, né? Porque já deve ter tomado uma pancada em 2020. Me veio isso na cabeça, assim, fazer um filme, uma ficção científica do menino pássaro passando em 2018 e passando em 2020. Uma outra questão, e aí ainda de modo geral... Opa, peraí. O Bruno Osório, você quer entrar na conversa? Quer fazer a pergunta no áudio? Tá ouvindo? Sim, eu ouço. Uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção no filme, no Menino Pássaro, foi que as cores eram muito, muito bonitas, sabe? O tratamento com a imagem foi muito bem feito e foi uma coisa já que diferenciou de muitos outros cursos que eu já tinha visto. Tipo, era tudo muito bonito. E parecia até que contrastava um pouco com o enredo da história, que querendo ou não, um enredo assim, bem real e bem triste, sabe? Tipo, as cores em contraste com o enredo, tipo, deixa o filme mais bonito ainda. E eu queria saber como é que foi isso, se isso foi intencional, como é que foi essa parte da coloração do filme, que eu achei magnífico. Sim, obrigado pela pergunta, Bruno. Foi intencional. A gente alugou uma câmera no CTAV, que é aí no Rio, que é uma câmera de cinema mesmo, e que é um modelo de câmera que capta a pigmentação correta da pele negra, que é o mesmo modelo de câmera que foi usado no Moonlight. Claro que não é da mesma marca, não é o mesmo modelo, evidentemente, mas é da mesma marca. Então, a lente ela é feita para captar mesmo a pele negra. Então, todos os diretores negros, eles dos Estados Unidos, eles usam essa marca de câmera. Então, tem um edital aí do CTAV, que você tem que mandar um projeto, e aí você é selecionado, e aí você pode retirar a câmera no Rio de Janeiro. Você paga o seguro da câmera e traz a câmera. Então, a gente pensou isso para captar a pele do Gabriel, né? Então, isso foi intencional. Assim, esse respeito à pele negra, isso foi intencional, que eu não vejo, por exemplo, em alguns filmes. Assim, você faz de qualquer maneira, né? Então, isso foi pensado ter essas cores, né? Inclusive na pós-produção, né? Eu e o fotógrafo Danilo, a gente acompanhou a pós-produção e a gente falou para o colorista, a gente quer esse tipo de cor, entendeu? A gente quer que a pele seja a natural, não aquela pele brilhosa que geralmente se coloca em personagens negros, né? Quando você retrata com qualquer câmera. Então, isso foi intencional, né? Isso foi... A gente pensou muito nisso, eu e o Danilo, que fotografou o filme. Mesmo o Gabriel não ter sido o personagem principal, né? Mas a gente queria, mesmo nas poucas cenas que ele aparece, que fosse dado um respeito que eu pessoalmente nunca vi assim em muitos filmes, né? Porque a lente ela foi feita desde, sei lá, 1920 pela Kodak, para não foi feita para a pele branca, né? Não para a pele negra. Então é quase muito brilhoso, sei lá. Tanto é que no Cidade de Deus eles colocaram óleo na pele dos personagens negros, mas para brilhar, né? E eu não queria isso. Eu queria a antítese disso, né? Algo totalmente diferente. Ótima pergunta, ótima resposta. Para quem, eu fiquei até curioso, qual câmera, assim, para o Bruno pesquisar, ele falou que quer pesquisar essa câmera. Qual câmera que é? Nossa, cara, agora me fugiu. Tudo bem, depois você pode falar. Então, se você lembrar, você me fala. Se não lembrar, você me manda assim que eu passo para eles. Posso fazer uma pergunta sobre isso também? Fala aí, Evelyn. Então, boa tarde, Diogo. Boa noite, Oi, boa tarde. Já.
Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com isso também. O filme tem o... eu queria saber como você escolheu o efeito que botou no filme. Que eu gosto muito também de fotografia e de efeito, principalmente em filme. Eu acho que é muito legal e, tipo, o que usa, pelo menos eu acho, né, que usa no filme combinou muito e não estragou a pele da pessoa negra. Que é uma coisa difícil, né, atualmente, quando a gente vê os efeitos que as pessoas usam, até em foto, são coisas que ou deixa muito escura ou deixa muito clara, ou muda totalmente a cor da pessoa. E eu queria saber Sim. como que foi a escolha desse efeito. Eu lembrei, Alexa, a câmera. Não é uma câmera aí que a gente começa a entrar também na questão de racismo estrutural, de tudo. Sim. Vai em tudo, gente. Cosmética, cabelo, né? O shampoo. Quanto tempo que a gente ficou, né? O shampoo era só shampoo para branco. É protetor de pele só para branco, e aí para gente retinta, pior ainda. E isso também vai no cinema, é claro, a indústria é feita para quem, né? E a Alexa é uma das câmeras mais, acho que nem vende se bobear, acho que você tem só que alugar a Alexa, né? Já me falaram. Alexa é caríssima. No CTAV tem duas, né, disponíveis, Isso. né? E que tem pouca demanda, assim. Acho que a gente tem que usar os equipamentos públicos disponíveis, né? Assim, E tem que brigar para manutenção, porque o CTAV, né, uma coisa pública. Então a gente tem que lutar por isso. Isso é importante. A gente saber essa coisa técnica. É muito importante. Eu quero fazer um filme, mas eu sou... Cara, estuda. Você tem que saber a coisa técnica. Resposta por exemplo, a resposta do Diogo sobre essa questão do tom. É bom estudar sempre, é bom... porque tudo importa. O Bruno fez essa pergunta porque ele sacou alguma coisa, entendeu? Então tudo que você coloca num filme Sim. São escolhas estéticas e importa. Assim, eu sei que em 2018 o kit dessa câmera lá estava avaliado em 1 milhão, né? Que é o kit lente, câmera, tripé e o kit de som também que vem junto. Então a gente alugou tudo, né? A gente trouxe. Bom, respondendo a pergunta da Evelyn, né? Então, Evelyn, como essa câmera é uma câmera de cinema, então a imagem dessa câmera é perfeita, assim, perfeita. Então, quando você chega na pós com essa câmera, assim, você faz pouca coisa, assim, né? Tipo, o colorista brinca à vontade, assim. Ele ficou maravilhado, assim, porque são poucos filmes, e principalmente curtas, que chegam com essa qualidade de imagem. Eu lembro que a melhor projeção foi no Gramado, assim, maravilhosa, assim, era igual ao longa que passou na sequência, assim, entende? Assim, todo mundo comentou, assim, então foi pouco efeito, assim. Eu pessoalmente conheço pouco, assim, de pós, assim, para te falar que usou esse efeito, aquele efeito, assim. Até de câmera, assim, era uma das poucas aulas que eu não me interessava muito. Assim, eu não sei operar câmera, assim, por exemplo. Sou um diretor que não sei operar câmera. Mas eu sei, por exemplo, o que eu quero na imagem. Eu consigo falar com o fotógrafo nesse nível, assim. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas, assim, operar mesmo, assim, mexer. Sei lá, quando eu saí da escola de cinema, acho que eu operei lá num evento e tal, e não gostei. Falei, não é a minha, assim, sabe? Assim, mas tudo bem, assim, tem diretor que sabe. Essa foto que eles fazem com câmera, o diretor faz com câmera, eu nunca vou fazer, assim, porque eu não sei, mas a câmera, Evelyn, ajudou bastante, assim, a qualidade da câmera. E claro, assim, é um filme caro, né? Então, de se fazer e tal, que é totalmente diferente de você ter Olhos Tristes, que é uma outra estética, né? Então, tudo isso foi pensado, né? Então, teve pouco efeito ali, viu, Evelyn? A câmera ajudou bastante neste caso. Ajudou bastante. Eu vou aproveitar esse gancho e, já que você citou Olhos Tristes, me fala dessa diferença estética. Por exemplo, eu saí
do Menino Pássaro, eu ganhei o prêmio de melhor direção, né? Em Gramado, de curta-metragem. Aí eu pensei, nossa, agora me dei bem, né? Vou receber convite para dirigir, vou ganhar todos os editais. E, na verdade, não ganhei nada, né? Tipo, não ganhei nada, né? Tudo bem, eu ganhei uma grana e tal, e foi muito legal. Tem um Kikito aqui na minha casa, que são poucos diretores que têm, poucas pessoas que têm esse Kikito, né? Aí eu pensei, como ninguém me convidou para nenhum projeto, e sempre foi a tônica da minha vida, assim, desde lá da oficina, eu vou me produzir, vou fazer, então eu vou dirigir, vou entrar novamente no set. Então, eu guardei uma parte deste dinheiro, e aí o Menino Pássaro, ele passou em um festival no Iraque, e lá a gente ganhou um prêmio também do júri, e aí eu ganhei uma grana. Então, eu juntei essa grana de Gramado e fiz o Menino Pássaro. Então, foi feito com R$3.200. Eu chamei uns amigos que estavam disponíveis. Então, a gente gravou dezembro do ano passado, dia 20, 21 e 22 de dezembro. No finalzinho de dezembro, então, eu chamei quem estava disponível. E aí foi com a câmera que tinha, assim. Então, assim, eu sabia que com esse filme e essa estética pediria uma outra câmera, porque essa câmera, a Alexa, ela é uma câmera pesada, que quer dizer que você tem que ter um assistente que entenda mais ou menos de foco, que seja um foquista, e você tem que ter um vídeo assist, você tem que ter uma estrutura, né? E que no caso do Menino Pássaro tinha só a fotógrafa, que é a Jéssica, e tinha a assistente, que era a Flora, né? Então, era uma câmera mais simples, era um set menor, assim, eram 3 dias de filmagem, o Menino Pássaro foi uma semana. Era um filme com poucas locações, então você vai adaptando o projeto à sua realidade. Assim, se eu tivesse ganho o edital, claro, seria um filme de R$100.000, seria uma outra estrutura. Possivelmente seria... Eu pegaria uma Alexa, né? Alugaria e tal, não sei o quê. Mas como não era assim, era um filme sem nenhuma verba, só verba de produção, foi uma Panasonic emprestada do Gustavo Vinagre. A câmera estava disponível, eu falei, Gus, você empresta para minha câmera? Ele emprestou. E foi. Então, foi tudo na parceria, assim. Eu paguei pouca coisa, assim, na verdade. Né? Então, é uma outra estrutura que é para essa realidade, assim, entende? Sem grana. O Gustavo Vinagre é um diretor de cinema, já fez Sim. 2 longas, e ele aparece no filme, uma participação especial, ele é o cara do carro, lá, no Menino Pássaro. Sério. Que é outros diálogos. Eu ia fazer um comentário aqui, mas eu sempre dou preferência. Seu nome apareceu com o número do seu celular. Eu não sei quem é seu nome. Mas você queria fazer um comentário? Você quer fazer um comentário ao vivo aí? Natália, quer... Isso, Natália. Sim, queria fazer um comentário. Deixa eu abrir a câmera. Deixa eu ver. Boa noite, gente. Boa noite, Diogo. Boa noite, Mauro. Eu assisti os 2 curtas, queria parabenizar primeiro. Achei incríveis, assim, as 2 temáticas. E eu assistia na ordem, e o meu comentário é até sobre uma coisa que ficou assim na minha cabeça. Eu assisti primeiro Você Tem Olhos Tristes e depois assisti O Menino Pássaro. E aí, por causa da relação dos atores que estão nos 2 filmes, os atores que têm em comum, me deu muita impressão de que Menino Pássaro era até uma continuação do Você Tem Olhos Tristes, porque tem aquela relação do cara do Você Tem Olhos Tristes, né? Aquele cara que pega a faca para o entregador, morar num apartamento também, e aí a mulher, a tia, né, da namorada dele também morar num apartamento, e aí no final eles estão juntos ali naquela reunião de condomínio, e me deu muita impressão de que era isso, de que era um filme em continuidade, quando na verdade Menino Pássaro foi gravado antes, né?
Eu ia até perguntar Sim, isso, né? E aí, Você Tem Olhos Tristes foi gravado em dezembro do ano passado. isso. E eu achei muito interessante isso, no como não só essa ideia dos atores, mas a narrativa me parecia muito também contínua, assim, de uma forma como se Você Tem Olhos Tristes, as problemáticas que aqueles personagens trouxeram fossem apontadas, e aí ali no Menino Pássaro elas eram mais expostas, né, mais escancaradas, porque aquela reunião ali é realmente uma exposição do que é o racismo, né, na nossa sociedade. Total. Queria mesmo fazer esse comentário, achei incrível, parabenizar pelos filmes, achei muito didático. Realmente, me passa essa ideia de que o racismo não é um problema nosso, né? O racismo é um problema das pessoas brancas, e as pessoas brancas que lidem com esse incômodo, né? Total. Com certeza eu sou professora de teatro, também com certeza é um filme que eu vou buscar trabalhar com os meus alunos. Obrigada, parabéns, Diogo. Legal. Obrigado. Lembrando que Você Tem Olhos Tristes foi novamente para Gramado, né? E aí a gente ganhou 2 prêmios lá de ator e montagem. E que, na verdade, eu mandei assim, sem nenhuma... assim, não imaginando que iria passar, né? Assim, sei lá, e passou, assim, para minha surpresa. E aí, hoje eu fiquei sabendo que eu fui recusado no Curta Cinema, né? Que é um festival que eu tenho bastante carinho também. Mas tudo bem, isso faz parte também de você fazer filmes e, enfim, são as comissões, enfim, sei lá, também. E aí, Natália, o Você Olhos Tristes é um projeto que eu tenho desde 2014 e que é baseado num livro do Gessé de Souza chamado Ralé Brasileira, e que nesse livro ele fala que a ralé brasileira na época eram os motoboys, né? Que era essa gente que estava no topo da pirâmide, não, que estava na base da pirâmide, e que hoje são os bike boys por aplicativo, né? Assim, você tem os bike boys e você tem os motoboys por aplicativo. Então, os bike boys estão aí, assim, são a ralé da ralé da ralé, né? E são as pessoas que, pelo menos aqui em São Paulo, foram as que mais morreram pelo Covid e que estão na linha de frente, né? Sim, são os entregadores, né? Então, é um filme que foi feito sem... Quer dizer, a gente não sabia da pandemia, mas era algo distante, mas que ficou pronto no olho do furacão, né? E que eu acho Esse isso muito timing é louco, impressionante. né? Esse timing do lançamento, que a gente não tem como saber, né? Total, muito total. louco. Total. E eu lembro que quando eu li esse livro do Gessé de Souza, assim, eu parei de... Assim, a pizzaria era em frente ao prédio onde eu morava, né, com a minha mãe. E eu parei de pedir, né? Assim, então eu ia pessoalmente, né? Porque os caras eles eram explorados, hoje eles são muito mais, né? Então, foi essa história. E aí eu fui colhendo depoimentos, depois já trabalhando com cinema e tal, com as pessoas. Então, todas as histórias que estão ali são histórias verídicas, que aconteceram com os entregadores. E no Menino Pássaro também. No Menino Pássaro, a mesma coisa. A reunião aconteceu. Aconteceu aquela reunião. E certamente foi muito pior do que está ali retratada, né? Quer falar mais alguma coisa, Natália? Tá? Pode entrar na conversa. Eu até esqueci o que eu ia falar aqui. Estou pensando no que o Diogo respondeu. E achei mó barato, Natália. Eu não sabia que você tinha essa relação tão forte com o teatro. Que ótimo. E aí, nessa linha de pergunta do teatro e da dramaturgia, que eu queria falar com o Diogo.
os seus 2 curtas, esses 2 curtas, você já fez mais, né? Mas a gente pegou esses 2 últimos, né? É meu 5º curta, na verdade, né? Todo mundo fala, assim, quando eu ganhei Gramado, assim, todo mundo fala, nossa, você ganhou Gramado, eu quero fazer um filme para ganhar Gramado, mas ninguém viu lá atrás eu ralando pra caramba, assim, entendeu? Fazia filme, eu fiz um filme uma vez e não foi para festival nenhum, assim, entendeu? Mas se eu fosse um cara que só pensasse nisso, eu ia parar por aí, mas fala, não, tem que também experimentar outras coisas e tal, né? Eu entendo essa maldade. Por exemplo, eles falam isso do meu Galo. Eles acham que o Ronaldinho Gaúcho fundou o Atlético Mineiro em 2013, quando ganhou a Libertadores. Não. Ai, meu irmão, não é assim não. Não é Galo assim. tem 100 anos, não é assim não. Mas é interessante que a sua escolha... Vamos falar desses 2 últimos? Claro. Da sua escolha da dramaturgia. Sim, Muita gente poderia falar, mas é um filme clássico, não tem nada demais. Sim, eu diria que a sua escolha é uma escolha muito difícil de se fazer, ainda mais para um curta-metragem. O curta-metragem, como eu já falei com todo mundo aqui nas conversas, tudo que você coloca significa alguma coisa. E em curta-metragem, tudo que você coloca grita alguma coisa. Não apenas... Ele grita, porque você tem pouco tempo, então é tudo ali. E aí fazer um curta com dramaturgia, com personagens, num documentário, num longa ou numa série, você consegue trabalhar muito as camadas, né? Você tem mais tempo para trabalhar. Num curta-metragem é muito complicado. E fazer esse trabalho assim, se você for olhar as estruturas, as cenas dos 2 filmes, o Menino Pássaro tem muita coisa no Menino Pássaro que acontece. Só que você olha assim, é um curta-metragem. E ao mesmo tempo, o que é mal barato, o que também, o que eu diria que é um risco, que você fez ótimo, cara, é muito difícil. Eu não sei se eu escolheria fazer isso, assim, porque eu tenho medo. Mas é muito difícil. Você fez um filme assim tão... Sabe aquele ali? Poxa, aquela sensação, pelo menos uma sensação minha. Poxa, esse filme eu quero mais. Dá vontade de querer mais, mas ao mesmo tempo... Mas não é só isso, porque esse é o problema. Esse curta aí era para ser um longa. Esse não deu tempo, que é o mais... que acontece muito com essa... Mas assim, você fala, eu quero mais. Mas ao mesmo tempo você sai assim, não, ele se basta. Esse filme se basta. Se você quiser fazer um longa, etc., aí é por sua conta e risco. Mas os seus 2 curtas, você fica assim, eu quero mais, mas ao mesmo tempo, por favor, não faça, porque eles se bastam. E isso é muito difícil. Para um filme assim que tem essa dramaturgia, essa coisa dos personagens, que você você consegue colocar camadas e não é só um personagem. Né? Não é só tem um protagonismo. Que isso acontece em longa. Mas você vai... isso tem a direção de ator, as escolhas de atores, mas o jeito que você faz, a mise-en-scène, tudo, as suas questões. E é impressionante, eu fico impressionado com o nível de camadas dramáticas que você consegue trazer num curta-metragem. Me fala sobre isso. Eu sei que essa é uma escolha arriscada e muito difícil, e por isso que meus curtas eles circulam um pouco assim em festivais, assim, porque os curadores preferem curtas assim não narrativos, e eu venho de uma escola muito narrativa, assim, cara. e até invejo, assim, no bom sentido, será que existe um bom sentido da inveja? Diretores assim que conseguem ir por outros caminhos, por exemplo, você no seu filme, né, naquele que eu vi, e outros diretores, eu fico pensando, nossa, será que eu consigo fazer isso? Mas quando eu vou escrever, não dá certo. Assim. Vamos juntar nós 2, se bem que pode sair um meio termo, aí pode ser ruim. Mas, cara, eu invejo você me inveja? Olha só. E como eu venho numa trajetória assim do narrativo, assim, eu gosto muito de Shakespeare, assim, sabe? Eu gosto muito de Ibsen e tal, que são caras que são fincados no drama, né? Então, não tem como eu fugir disso. Então, eu tento aprofundar essas questões da
dramaturgia. Então, o Menino Pássaro, o roteiro original, era o ponto de vista do Gabriel, do menino negro. E aí, quando eu entrei na escola de dramaturgia, foram 2 anos lá, que é uma escola gratuita aqui em São Paulo, né? Do Estado. E que é super difícil de entrar e dramaturgia e direção na escola são poucas pessoas que são negras, né? Assim, você só vê os negros em outras funções ali, em outros cursos ali na escola. E ali a gente teve um exercício de uma peça do Chekhov, As Três Irmãs, que a gente tinha que escrever a trajetória das 3 irmãs. Então, ali você poderia contar a peça pelo ponto de vista das 3 irmãs. Então, eu falei, nossa, então é isso, né? E ali, na época, a gente teve contato com os textos da Grada Quilomba, que é uma artista fundamental, que a gente deve conhecer mais. Inclusive, o ano passado teve uma exposição dela aqui na Pinacoteca, em São Paulo, e que ela falava que o racismo é uma problemática branca. Então, juntando isso, eu pensei, né? Eu vou mudar esse ponto de vista desse filme. E aí mudei, aí inverti a lógica e coloquei o ponto de vista da Clarice e o Gabriel eu coloquei bem pequeno. Na versão que eu tinha, o Gabriel não aparecia. Era só os brancos ali. E aí ele foi entrando aos poucos. E eu lembro que quando eu apresentei esse projeto para o Max, que ele produziu o filme, ele ficou muito entusiasmado. Mas quando ele apresentava para as pessoas, todo mundo ficava um pouco assustado. Nossa, você é negro, não sei o quê, vai falar esse filme, por quê? Eu falei, cara... E aí, o Menino Pássaro, ele participou de um laboratório no Festival de Curtas aqui em São Paulo. E aí, nesse Festival de Curtas, todo mundo me questionou. Olha, acho que você tem que fazer... As pessoas brancas falando para mim, você tem que fazer um filme do ponto de vista do menino negro. Aí eu falei assim, vocês fazem filmes do ponto de vista de qualquer pessoa e ninguém questiona. Por que vocês estão me questionando? Aí ninguém falou nada. Cara, a sua maturidade, porque isso aí é um lugar de poder que Sim, a gente está... Total. Nada contra lugar de poder, que a gente também é uma coisa inescapável. No caso, eu e o Diogo estamos num lugar de poder aqui, e os alunos, né, tem essa coisa de escola, etc. Por isso que eu peço mais, se vocês quiserem interromper, interrompam, mas não dá para fugir. Eu tô num lugar de poder aqui, né? Tanto que eu tô interrompendo o Diogo aqui. Mas, cara, isso é impressionante isso, né? E muita gente ainda nem tem notado a coisa estrutural e parece que não, eu tenho o saber da coisa, mas você só conseguiu pela sua vivência e com firmeza, pela maturidade. Sim. Caramba, que pressão. E é engraçado que ninguém me pergunta dessa questão dramatúrgica, mas eu acho isso muito importante, assim, falar, né? Pelo fato de você ter o poder, e aí foi uma escolha consciente, lá atrás, com 18 anos, eu penso, cara, se eu continuar como ator, eu não vou trabalhar. Mas se eu tiver o poder, mas não o poder de você humilhar as pessoas, absolutamente. Isso, como diretor, eu nunca fiz e nunca vou fazer. De você respeitar as pessoas, porque as pessoas elas vão te respeitar. Isso, assim, pode ter certeza. Se você souber o que você está falando, os atores vão te respeitar, a equipe vai te respeitar. E, na verdade, o poder para mim era o poder de decisão, né? O poder decisório do que eu vou fazer com esse personagem, o que eu vou fazer com esse roteiro. Então, quando eu mudei o ponto de vista, e aí meu filme foi para outro lugar. E aí, claro, que no final da sessão, as pessoas me falaram, nossa, você estava certo, você estava muito certo. E aí, curiosamente, uma dessas pessoas que estavam nesse laboratório, depois esteve comigo na mesma sessão Gramado. Ela estava com longa. Porque lá em Gramado passa o curta e depois o longa. E ela estava com longa, ela produziu longa. E aí ela não falou para mim, mas falou para o fotógrafo, nossa, seu filme
ficou bonito e tal, ficou totalmente diferente daquilo que você tinha falado. Mas na verdade, aquilo que eu tinha falado foi exatamente o filme que foi para a tela, assim. Eu tinha consciência desde o começo que eu queria contar essa história pelo ponto de vista da pessoa branca. Assim. Desde o começo eu tinha essa consciência. Que bom que você falou, você relembrou a coisa de você ser ator e falou, não, como ator eu tenho certas amarras. Que isso me remeteu à primeira aula que a gente fez aqui. A gente não convidou porque era a primeira aula, então não tinha como convidar alguém. Sim. Então a gente começou a falar sobre o Zósimo Bulbul. Sim. E o Zósimo Bulbul, ele fez o primeiro filme exatamente, eu como ator, eu tenho umas amarras aqui, eu tenho que escrever alguma coisa, fazer alguma coisa, e ele também, a escolha, olha que bacana, ele trabalhou num filme, num longa, né, e usou os restos daquele negativo. E aquele negativo pegava muito o preto e o branco, mas não pegava as nuances, assim, era só o preto e o branco, e era isso que ele queria. Então eu quero esse negativo, os restos negativos vai ser ótimo para mim, para o filme que eu quero fazer. Foi o Compasso de Espera, do Antônio Filho. Isso, o Compasso de Espera. E aí ele... Então eu achei bacana essa sua trajetória e que também diz alguma coisa, né? É sintomático, de uma certa maneira. Zósimo Bulbul lá atrás, na década de 70, teve que fazer isso e você aqui. E outra coisa que eu queria falar é que isso é em todo lugar, mas vamos falar de cinema, e cinema no Brasil. Como é interessante essas armadilhas. Interessante só como interesse de curiosidade, mas as coisas interessantes, algumas coisas também são cruéis, né? Tem umas coisas que parece que se cristalizam, eu não sei quem indicou. Será que foi um deus do cinema que veio e fez os 10 mandamentos do cinema? E aí tem gente que reza nessa cartilha. Por exemplo, essa de, você tinha que falar do personagem preto, mas o cara fez um filme, né, falando do índio. Você é índio? Não. Então, por que você fez? Eu quero falar sobre músico. Você é músico? Não, mas eu quero falar sobre músico. Mas aí o preto falando do filme do branco... Outra coisa é sobre... E principalmente no mundo do curta, porque curta-metragem fala, não, curta-metragem é um passo pro longa. Eu acho isso uma balela e uma sacanagem. Curta-metragem é curta-metragem. Assim como crônica, quando você vai... Poesia é poesia, livro é livro, romance, né? Romance é uma coisa, novela é outra, crônicas são outra, contos. Então, cada um na sua. Tudo é literatura. E curta-metragem é curta-metragem. E aí, por curta-metragem, você não precisa... Então, você tem que ser mais experimental. É quase que... Como assim ser mais experimental? Porque tem muita gente que faz filme experimental e eu já fiz umas merda, cara. Experimental, que aí você joga qualquer coisa experimental. Não. E aí, no mundo dos festivais, tem esse preconceito com filme que é narrativo. Que é narrativo. Sim. E aí, lá vem um filme narrativo. Pelo amor de Deus, essas pessoas são, sabe, tá entrando nesse pseudo-deus das 10 mandamentos. A gente podia fazer 10 mandamentos aqui. Não, preto, não fazeis filmes sobre branco. Curta-metragistas, não fazeis filmes clássicos, só experimentais. Mas aí tá o outro lá babando o ovo do Sérgio Leone, que eu amo, que é aquele filme. Porra, eu quero fazer um filme do Sérgio Leone no curta. Me permite? E tem, por exemplo, preconceito. Eu adoro futebol. Alguém já deve ter notado aqui. Aí quando eu faço filme de futebol, nossa, eu já fiquei sabendo. Filme de futebol, nem vi o filme. É porque é filme de futebol, nem vê, porque é futebol. Futebol é alienante. Aí vem esse papo, futebol é alienante, todo mundo é alienado. Não vou fazer filme de cinema. Então tem essa coisa assim que é quase tácita, que a gente às vezes quer furar a bolha, mas às vezes não dá. E aí, por exemplo, você falando do seu filme, Diogo, do seu estilo, que às vezes os festivais não aceitam, é muito, sabe, como furar isso, né? Isso aí não foi uma pergunta, foi só um acesso de fúria meu aqui, para essa viseira. Assim, eu sei que tem gente que não gosta também do meu estilo, mas que faz parte também, né? Assim, sei lá. Agora, uma outra conversa interessante que você tocou, aí já estou falando no generalismo, quem quiser, porque nem todos os alunos aqui vão querer fazer filmes, tem aluno que nem é da escola de comunicação, mas vamos adentrar no mundo dos festivais. O festival é um circuito interessante, mas assim, o mais provável, quando você faz um filme e manda para um festival, a resposta normal é receber o não. Sim, gente, a resposta normal é receber o não.
para além de... já começa assim, a resposta normal recebeu um não. Porque tem festival que são, sei lá, 1000 inscrições, e cada vez está crescendo mais, 1000 inscrições para escolher 10 filmes. Gente, matemático, estatístico, de 1000 para sobrar 10, é muita arrogância sua falar, pô, o meu não chamou. Você já começa disso. Aí junta essas questões de mandamentos do cinema, né? Aí, isso é bacana, isso é interessante. E outra coisa, os próprios festivais têm que furar suas bolhas. Tem festival que luta para furar a bolha. De não ser, perdão pelo linguajar chulo, de não virar uma punheta coletiva, né? É uma masturbação coletiva. Por exemplo, eu tô com um filme, aí tá o filme do Diogo, aí eu tô em Gramado, tô no seu onde, todo mundo vendo, são as mesmas pessoas, os espectadores é a patota. Aí fica, seu filme é legal, seu filme é legal, aí, mas o pessoal da cidade que tá passando não frequenta. E são problemáticas. Que a gente até pergunta por que a gente faz cinema, por que a gente faz festival. E eu já vou tocar uma pergunta para você. Fala aí, Diego. Em Gramado, a população frequenta. Assim, claro que não são todos, né? Porque o ingresso é caro e tal, né? Mas, assim, eu lembro que porque depois tem uma coletiva de imprensa, né? E aí tem a imprensa e quem quiser aparecer lá e fazer pergunta, faz. Então, eu lembro que o senhor assistiu, ele era da cidade, assistiu e foi fazer uma pergunta, assim, entende? Então, é um festival que aceita bastante filme narrativo, né? É um festival que consegue mesclar filmes independentes com filmes considerados globais, e eu não tenho nenhum preconceito em relação a esses filmes, acho que filme é filme, né? Então, você tem um lado comercial e você também tem filmes que são feitos com quase nada, ou sei lá, igual o meu, R$3.000. Então, e lá tem uma parcela da população que vai assistir, né? Que é diferente, por exemplo, de outros festivais, né? Que é só uma galera dali, né? Uma galera que vai especificamente para esse festival, né? Isso é importante que o Diogo falou, é importantíssimo. Tem que saber diferenciar curadoria de festival e a cara do festival. Sim. Isso quando você começa a fazer filme, você entende. Eu tive uma oportunidade única, muita sorte, porque, mais uma vez eu falo, cinema é para rico, mas eu consegui, com esse meu último curta, ir para o considerado festival, 2 dos festivais especificamente de curtas, que são meio que a meca dos festivais de curta do mundo. Um em Oberhausen, que é o mais antigo, sim, e outro em Clermont-Ferrand. Eu tive essa oportunidade de ir. E eu sei, Oberhausen, ele se caracteriza por filmes mais experimentais, políticos, e eles têm essa curadoria. E você entende. Claro. E Clermont-Ferrand são filmes mais clássico-narrativos. Você também entende. O meu filme passou, fizeram até essa pergunta para mim, lá em Clermont-Ferrand, seu filme devia entrar nessa mostra paralela que lá em Clermont-Ferrand tem, que é de filmes mais... que não é competitiva. Sim. É uma outra competitiva, mas é de filmes mais experimentais. Seu filme tem cara mais do outro. Por que você acha que você está nessa competitiva que tem filmes mais clássicos, narrativos? Eu falei, eu também concordo, mas o meu filme foi um documentário experimental no meio de outros clássicos, narrativos, ficção. Sim. Cara, eu vi excelentes filmes em Oberhausen e eu até fui com acabou todo o meu preconceito, por mais que eu tenha feito um filme experimental, acabou qualquer preconceito que eu tinha de filme experimental, que é filme que você não entende. Ou é um filme que às vezes você não tem que entender, você tem que sentir. Nas filmes excelentes de um e excelentes de Clermont-Ferrand. Tanto que 2 concorreram ao Oscar. E um ganhou o Oscar. O filme que ganhou em Clermont-Ferrand ganhou o Oscar. Mas você consegue sentir... No meu caso, eu falei, olha, é por causa do case Brasil. Brasil, o meu filme... Cada vez que o Brasil se ferrava mais, o meu filme ganhava um patamar. E lá tinha um case lá dos jaquetas amarelas, agora esqueci a cor. A minha memória é daltônica. Essas jaquetas amarelas, que tá tipo os caminhoneiros daqui, que tava uma relação assim muito forte. Como tinha o meu filme, e o Brasil virou um case, um laboratório de sacanagem da guerra híbrida. Sim. Então acho que é por isso que o meu filme furou essa bolha. Foi só por isso. Mas é importante a gente entender sobre as curadorias e como a curadoria é importante.
Gramado tem essa curadoria. Brasília é uma coisa mais política. Tem outro festival, por exemplo, o Dobra, que é recente aqui. É só filme experimental. Experimental mesmo na veia. Não cabe o filme do Diogo no Dobra. Assim como um filme do Dobra não cabe em Gramado. Isso eu acho lindo. E você sente a curadoria. E cada vez, assim, a cara do festival. Mas, tirando isso, aí eu vou fazer um filme experimental para passar no Dobra. Eu citei o Dobra que passou, mas não, porque é filme de futebol, não vai entrar. O filme do Diogo, é muito clássico narrativo, até para Gramado, entendeu? Um cara, não, tem que... É uma visão meio equivocada. Eu vou aproveitar aqui, tem a Carol. Carol, você quer fazer essa pergunta aqui no aberto? Entrar na conversa? Carol, não dá. Então, Carol, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a pergunta para o Diogo, ok? A Carol está perguntando. A escolha da bicicleta... no segundo filme, Você Tem Olhos Tristes. A escolha da bicicleta também ser de aplicativo foi proposital? E o que vocês acham dessa falta de laço que o entregador passa? A escolha da bicicleta foi proposital, porque a bicicleta dele foi roubada, né? Pelo menos aqui em São Paulo, ainda tem isso, você tinha uma onda de roubar bicicleta, né? Para fazer assalto. Então, você roubava desses caras de aplicativo. E, então, eles alugavam. Ou quem... por exemplo, deixa eu voltar um pouco. Assim, hoje em dia, eu comecei a trabalhar como office boy. Hoje em dia não tem mais office boy, né? Então, geralmente, o cara, assim, o jovem que não tem dinheiro, ele começa a trabalhar hoje como bike boy. Embora menor de idade não possa, mas ele frauda lá, dá o documento de outra pessoa e começa a trabalhar. Então, se o cara não tem bicicleta, ele aluga por dia, né? Ou se a bicicleta é roubada, ele aluga. Porque se roubar, tem um seguro ali do aplicativo e tal, né? Então, foi por conta de na história, a bicicleta do Luan ter sido roubada. Por isso que é bicicleta por aplicativo, né? E a outra pergunta, qual que era? Eu também... Carol, vamos ver se o Diogo entendeu, porque eu acho que depois você explica melhor se ele não entendeu. E o que você acha dessa falta de laço que o entregador passa? O que é uma falta de laço? É laços familiares? O que é bem isso? Você entendeu, Diogo? Não, laço, não entendi. Eu acho que é essa falta de responsabilidade dos aplicativos em relação aos entregadores, né? Assim, do trabalho, da falta de recurso, né? De recurso não, né? Mas do recurso financeiro, que eu falo, né? Quando eles são pagos, mal pagos por um serviço muito mais, né? Maior, assim, muito mais pesado. O que eu quis dizer é que ele não tem laço nenhum, nem trabalhista com o aplicativo, nem com nenhum restaurante, e nem a bicicleta ele tem, sabe? Até a bicicleta é alugada. Isso foi pensado, viu, Carol? Desde o começo. É por isso que tem aquele final, né? Que a única coisa que ele tem é a dignidade, né? O que acontece é que, com a precarização do trabalho, essas empresas que já existiram lá fora viram um grande negócio aqui no Brasil, né? E que, de fato, virou um grande negócio. Então, você só contrata o cara e não precisa dar nenhuma assistência para ele. Tanto é que, no auge da pandemia, assim, sei lá, a gente continua no auge, porque a gente não sabe em que pé está, né? Os números são mentirosos, né, do governo, né? Você tinha muitas mortes de entregadores. E aí, com o desemprego em massa, muita gente foi trabalhar
dos aplicativos. Então, o valor da corrida diminuiu muito. Então, às vezes, o cara ficava o dia inteiro para fazer 2 corridas, né? Então, esse é um ciclo no qual a esquerda vai ter que debater em algum momento, né? O que fazer com esses empregados, né? Porque essas empresas não vão sair e esses empregadores não vão dar um passo atrás, porque para muitos, e quando eu estava fazendo a pesquisa para esse curta, eu entrei num grupo do Facebook, eles se consideram empreendedores, entendeu? Eles se consideram assim. Eles consideram, se você não trabalha, você não ganha. Então, portanto, você é um fracassado. Então, o que a esquerda vai fazer com isso? Como que a esquerda vai abrigar esses novos trabalhadores, né? Assim, os trabalhadores não estão mais nas fábricas, né? Porque as fábricas estão sendo fechadas, né? Ou a mão de obra tem sido substituída pela máquina. Então, assim, o grosso do trabalho está na informalidade. Está no Uber, está no motoboy e no bike boy, né? Então, como que a gente vai, como esquerda, e aí eu me considero uma pessoa de esquerda, como que a gente vai abarcar esses trabalhadores? Eu lembro que nas primeiras versões do roteiro, o amigo do Luan, ele tinha um carro, né? Então ele era motorista de Uber. Porque na pesquisa que eu fiz, o cara que trabalha com bike boy, ele quer ser motoboy. O cara não quer estudar e fazer faculdade, não, ele quer ser motoboy, porque para ele ser motoboy é um luxo. E o cara o motoboy, ele quer ser motorista. Porque com carro, ele pode trabalhar sentado com ar-condicionado. Mas ele esquece que ele vai ter que trabalhar no mínimo umas 12, 14 horas. Né? E não tem luxo nenhum, porque você trabalha pra caramba. Como tem muita gente, o valor diminuiu, né? Então, essas questões, elas foram pensadas. E ali no filme, a gente não responde isso. Porque eu mesmo não tenho essa resposta ainda. Mas o Luan, no filme, a única coisa que ele tem é a dignidade, né? Ele quer sair dessa, pelo menos da relação abusiva, ele conseguiu sair, mas do trabalho não. Bacana. A Evelyn trouxe até uma questão para. Você quer falar, Evelyn? É porque ela Posso falar? fala. Eu só acho Falei. que o meu microfone é meio ruim, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Pô, lindamente. Melhor que eu. Melhor que eu estou me ouvindo. Então, é que eu falei aqui que o problema maior que quando eu vejo sobre essas coisas de Uber, iFood, etc., não sei, isso não tem muito a ver com o filme diretamente, né? Mas é com essa questão. Eu acho que é porque essas empresas são americanas, né? E eles pegaram o ideal dos Estados Unidos. Que lá a cultura é muito da gorjeta, assim. Quando você vai no restaurante, você normalmente dá gorjeta, que é 10% normalmente. Sim. E às vezes até é obrigatório da gorjeta. Sim. E não é realidade aqui no Brasil. A gente não está acostumado a dar gorjeta porque o salário, normalmente, dessas pessoas já inclui já um salário bom. Nos Estados Unidos, não. O salário é ruim, só que eles ganham muita gorjeta. Sim. Já aí chega no Brasil e as pessoas não dão gorjeta. Uhum. Eu acho que, assim, a esquerda, no momento, o que seria interessante é a gente incentivar pessoas a darem gorjeta para esses entregadores. Eu tento sempre dar R$2 e, assim, se eu não tenho R$2, eu não peço. Porque a realidade deles tá muito difícil, ainda mais agora na pandemia. E eu acho que, assim, essa é a nossa forma de ajudar eles. Eu acho assim que a gente tem que, sim, isso, você tem razão, mas eu acho que a gente tem que lutar para que essas empresas elas resguardem esses trabalhadores, né? Assim, né? Além da gente dar gorjeta e tal. Eu pessoalmente, eu não peço pro iFood, assim, eu prefiro, na pandemia inteira, eu saía para comprar minhas coisas, assim. Então eu moro sozinho, então eu não transmito o vírus para ninguém, assim, da minha casa, assim.
sei lá, se eu morasse com a minha mãe, com a minha avó, eu não faria isso. Mas como eu moro sozinho e tenho o privilégio de trabalhar em casa, eu mesmo ia no supermercado, na farmácia, então eu não pedia, assim, mas eu sei que tem gente que não tem, que não pode fazer isso. Então, o que eu sugiro, e as pessoas que me perguntaram, assim, é você dar uma gorjeta, porque uma gorjeta diretamente para o cara, assim, né? Para o entregador, porque isso conta muito no salário dele, né? No final. O Bike Boy, na época das filmagens, acho que hoje deve estar menor esse valor. Ele ganhava, se ele trabalhasse umas 12 horas por dia, por aí, ele ganhava R$ 2.000 limpos, assim. E claro que você tem aí transporte, porque às vezes o cara ele trabalha longe, ele mora longe e tal, e aí muitas vezes ele tinha que dormir de sábado para domingo, de sexta para sábado, sábado para domingo na rua, porque você tinha uma demanda muito alta na madrugada, né? Aqui em São Paulo tinha isso, né? Tinha lugares onde eles dormiam juntos, assim, e aí uns caras ficavam acordados enquanto os outros dormiam, assim, era muito louco isso, assim, é bem triste, né, essa precarização do trabalho. É quase igual uma piada do otimista e do pessimista, né? O otimista fala, putz, só vai sobrar merda pra gente comer. E o pessimista, a merda não vai dar pra todo mundo. Porque também o horizonte também é de pouco emprego, é de acabar com vários empregos. Daqui a pouco o horizonte junta inteligência artificial com robótica e, sei lá, vai ter drone entregando comida. Aí não vai ter nem iFood, a pessoa pedalando. O Uber já lá nos Estados Unidos já tem carro que não tem motorista. E aí o que a gente faz? É a humanidade, nem só a esquerda, mas o que a humanidade faz porque num primeiro momento tem uma resposta que é linda, que é o sonho de todo mundo. O que a gente faz com o tempo livre? Finalmente temos tempo livre para pensar, para refletir, para pensar coisas, e deixa as máquinas trabalharem com coisas que não nos interessam a princípio. Mas eu acho que a nossa bússola não está apontada para esse lado. Está apontada estamos fodidos. Convulsões sociais, etc. A Natália, ela falou do Pan Delivery, que tem um documentário que fala um pouco sobre isso. Eu queria voltar nos seus filmes diretamente, e aproveitando do motoboy, dessa discussão, como é que se dá as escolhas de personagem? Porque cada escolha, como você falou, no roteiro, né, cada escolha muda. Por exemplo, no Menino Pássaro, o ponto de vista é de uma corretora de imóvel branca, né? E no Olhos Tristes é um entregador negro, um entregador de iFood. E também, junto com isso, essas dramaturgias, como é que você trabalha o diálogo nos filmes? O diálogo, os seus filmes têm o diálogo, e tem diálogos muito bons. E diálogo é muito difícil também. Você pode querer, deixa eu explicar tudo. Diogo Leite, meu amigo que eu conheci no Curta Cinema, como você vai? Não tem essa explicação, né? Mas me fala um pouco sobre a escultura do diálogo e a questão das escolhas dos personagens com as profissões. Assim, geralmente quando eu penso um filme, eu penso primeiro os personagens, assim, é meio caótico assim meu processo, mas eu penso assim, eu quero ter esse personagem. Então aí eu vou adaptando para a história, assim, entende? É meio caótico isso, mas no final funciona, assim. No final funciona. Da Clarice, eu sabia que tinha essa personagem, mas a profissão veio bem depois, assim, entende? Foi acho que um bate-papo com a Francine, eu acho, com a Francine, que foi a consultora de roteiro. Ela falou, acho que essa personagem precisa ter uma profissão, assim, bem, sei lá, que uma profissão na qual ela não tem muita obrigação, né? E aí, então vamos fazer uma corretora, e aí essa corretora, para a gente mostrar que ela é uma corretora, ela tem que ter uma cena que ela mostra a casa. Então ela mostra o apartamento lá para o casal e tal. E aí nesse apartamento, eu pensei, interessante ter esse quarto de empregada.
Aí no quarto de empregada ela fala, cabe até uma cama aí, né? Então, foi assim que foi surgindo, assim. E no mais engraçado que no Menino Pássaro, os diálogos que eu escrevi são 80% que foram para a tela. No Você Tem Olhos Tristes foi quase 90%, quase 95%. Tudo que eu escrevi. Então, você vai aprendendo conforme você vai escrevendo. Então, eu escrevo todos os dias. Porque senão você perde a prática. Eu acho o diálogo muito difícil, assim, muito difícil mesmo. Então, se eu não escrever e praticar, eu não consigo colocar no roteiro. Eu penso, e aí depois eu escrevo. Aí vou escrevendo argumento, vou escrevendo escaleta, roteiro, e aí os diálogos, eles meio que vêm naturalmente. Assim. Então, Você Tem Olhos Tristes, meio que naturalmente, assim, fui escrevendo e foi saindo e tal. Então, ali, assim, eu até fiquei feliz, assim, porque ali 95% dos diálogos que eu escrevi, eles estão na tela. Porque você, como roteirista, você pensa bastante, né, cara? Assim, não é algo assim, o ator vai fazer. Não, o ator não vai fazer. Assim, porque ele está pensando, ele está em outra dimensão, em outra camada. Se você não der o espaço para ele, o diálogo, ele não vai poder criar, né? E nesse sentido, por exemplo, a Gilda é uma atriz que ela gosta muito de diálogo. Então, ela segue... ela é fiel ao roteiro. Então, se é isso, é isso. E ela é fiel, mas parece que ela que criou o diálogo, né? Isso exatamente. Mas não, assim, aquele diálogo foi pensado, foi refeito, e eu volto, e tiro, e coloco, e tudo é pensado, e aí é uma coisa da dramaturgia, né? Que isso me ajuda muito, assim, de ter estudado dramaturgia, de ter lido bastante, desde Aristóteles e Hegel e não sei o quê, Shakespeare e tal, que você vai vendo que tudo tem a ver com... Quer dizer, então esse personagem fala isso, esse personagem ele não fala gíria, esse personagem... Então é tudo pensado para que o diálogo caiba nesse personagem, que não fica muito fora, assim, entende? Assim, o Luan jamais falaria na mesa que aquilo é racismo, entende? Ele não tem essa percepção. Ele não é um cara politizado assim, entende? Se for, sei lá, se o personagem fosse um sujeito de esquerda, um sujeito de universidade pública, um sujeito que lê teóricos negros, talvez ele falasse. Mas não, assim, Luan é um cara de direita, assim, é um cara que sabe o que é racismo, mas ele não sabe nominar isso, entende? Assim, não, é isso, não é, mas o cara fica incomodado. Você conseguiu, porque isso é... Eu tô citando a coisa do diálogo, porque é a coisa da maturidade de vivência, assim, porque lá atrás eu achava, diálogo, não tinha tanta importância. Vou escrever meu roteiro aqui, diálogo é, vou ouvir o que as pessoas falam, é só copiar o que a gente fala. Não é isso, né? Não é. O diálogo real não é o que a gente... O diálogo que a gente faz aqui, gente, é só rever a minha filmagem aqui, o tanto que eu paro, o tanto que eu tenho, né? Parece que no cinema todo mundo é esperto, né? Mas é só para vocês entenderem como é isso que o Diogo falou. Eu não preciso falar mais nada. É isso que o Diogo falou. Você tem que... O diálogo é muito... E num filme como o seu, ele é muito importante e é muito difícil. E aí... agora me deu raiva. Aí, um filme clássico não vai passar no festival. Caramba, bicho. É tudo técnica. Roteiro é técnica, assim. Então, assim, quanto mais eu faço, quanto mais eu leio, assim, mais eu aprendo, assim. Não é nada assim para mim não existe essa coisa, tenho uma ideia, vou escrever. Não, para mim é tudo técnica, assim. Eu gostei muito de você falar que escreve todo dia. Sim, né? todo dia.
Você tem que praticar. Mesmo que se você não vai usar aquilo ali, mas é o ato do exercício, né? Vou fazer caminhada, vou fazer musculação. Você tem que praticar, né? Vou jogar futebol. Senão é como se fosse assim, escrever roteiro é fácil. O jogador de futebol, desculpa, mais uma vez falando de futebol, mas é como se o jogador de futebol não fizesse nada, ficasse em casa assim, agora é hora do jogo, vamos jogar. Não, o cara treina fundamento, o cara treina tática, é um treinamento, né, para chegar na hora do jogo, fazer alguma coisa. E eu acho, assim, escrever eu acho muito difícil, cara. Assim, para mim é um parto quando sai, assim, não é fácil, assim, cara. Eu escrevo relativamente rápido, assim, né? Justamente porque eu aprendi as técnicas. Então, você sabe onde colocar isso, você sabe quando a plateia vai ficar entusiasmada, quando o cara vai se sentir um pouco acuado. Eu sei exatamente isso. Assim, sei exatamente. Assim, a gente sabia exatamente o ponto que o Menino Pássaro iria incomodar. A gente sabe exatamente o ponto que Você Olhos Tristes vai incomodar. A gente sabe tudo isso, assim, entende? Mas se eu não tenho a técnica aliada à prática, aí não serve para nada. Não serve para nada. O Bruno tá falando. Bruno, você quer falar? Eu ainda não vi esse filme. Você quer falar um pouco? Ou você quer que eu leia? Eu posso falar assim também. Nessa quarentena, né, ficando em casa, acabou que eu estudei muito cinema e vi muito vídeo. E vi muito filme também, né, óbvio. E a melhor forma para mim entender, tipo, a importância do diálogo e como ele faz muito parte da estrutura do filme, tipo, o quão complexo ele foi quando eu vi um vídeo só falando sobre a cena inicial no filme A Rede Social. Que aquela cena mostra, tipo, tudo que o personagem desde o estilo dele até o que ele alcança e quais são os problemas dele. Tipo, aquela cena ali é perfeita, não tem erro nenhum, sabe? Sim. Eles regravaram, tipo, várias vezes e tipo, foi um diálogo muito complexo. Tipo, eu lembro de que de primeira, quando eu vi assim, eu fiquei, caraca, mano, que bagulho frenético e, tipo, genial ao mesmo tempo. Aí depois eu vi, tipo, uns 3 vídeos só sobre aquela cena. E eu fiquei, tipo assim, assustado. Quão foda aquela cena é, sabe? Total, bacana, Bruno. Desculpa, eu tava achando que era aquele rede social da Netflix, aquele documentário. Não, eu sei qual filme que é. Filme. Tanto é que o diálogo da Clarice com o namorado diz muito sobre ela, entendeu? Aquela menina é aquilo, sabe? Assim, ela é muito ativa nas redes sociais, mas quando é para fazer algo, ela não faz. Então, assim, aquele diálogo resume ela. Aquele diálogo com o Gustavo. Pode falar, Bruno. Com o Gustavo, enfim. No carro, né? Isso, no carro. O diálogo também na mesa do almoço também ficou assim, tipo, a atmosfera que vai criando desde o início até o final do diálogo, assim. Total. É muito boa, cara. É muito total. Vai, tipo assim, é muito sutil. Aos poucos, assim, cada hora, tipo, a mulher vai trazendo mais aspectos de como ela é, de verdade. Sim. E você vai ficando, tipo, cada vez mais tenso, sabe? O que ela tá acontecendo. Vou aproveitar, então, de novo, Diogo. Falando a coisa do longo e do curta, para longa, para tudo, você precisa, ainda no roteiro e depois na direção, né, na estrutura narrativa, as cenas, né, porque os filmes são feitos de cenas. Também. Quer dizer, na teoria tem gente que fala do beat, né, que é a coisa da reação, é o mínimo, mas vamos tirar um pouquinho disso das cenas. O ideal, o que se fala, e eu concordo, é que cada cena seja tratada como se fosse um filme. A cena é só... aquela cena é um filme em si. Sim. Que ela tem que ser muito bem tratada, com início, meio e fim, com nuances. Sim. E também o propósito. Você tem que falar qual é o objetivo dessa cena. Porque aí vem a coisa da técnica. O objetivo dessa cena por exemplo, sei lá, o personagem X mostrar que ama o personagem Y. Então, como é que você vai fazer essa cena? Uma cena mal feita, um diálogo horrível, seria o objetivo da cena. Mostrar que esse personagem ama personagem tal. Aí esse personagem vai
eu te amo. Esse é o pior diálogo possível se o objetivo dessa cena foi esse. Você está colocando tudo no diálogo. Não. Se você fizer uma cena e ele fala qualquer coisa, uma outra coisa, eu não sou genial aqui, então, mas fala alguma coisa do aplicativo, mas que remete a alguma coisa que você na cena tá tendo. Então, para um longa, mais uma vez. Agora, para um curta, cada coisa grita. Então, mais uma vez, Diogo, eu queria te perguntar sobre as cenas, porque as cenas são muito bem trabalhadas. O núcleo, né? Você escolhe algumas cenas que são várias cenas. É impressionante, porque é um curta-metragem e você coloca várias cenas que você lembra. Pô, igual já falaram aqui, eu falei, a cena do... Vamos lá, quais cenas foram citadas aqui? Porque são cenas que a gente lembra, são cenas que trazem alguma coisa. A cena do carro, diálogo do carro, o diálogo do jantar, a reunião de condomínio, e por aí vai. Então, queria saber dessa construção no roteiro e na direção das cenas. Eu não sei se eu entendi muito a pergunta, mas... Desculpa, deixa eu tentar. Você escrevendo no roteiro, a gente escrevendo no roteiro, falar, a coisa acontece. Aí depois você vai e pensa numa cena. Não, deixa eu trabalhar essa cena. Eu quero trabalhar essa cena. Não é só jogar assim e passar informação. Sim. Bom, como eu trabalho com esse cinema narrativo, com roteiro narrativo, eu sou bem narrativo, então uma cena tem que casar com a outra e tem que se juntar com a outra, e aí no final ela dá em uma questão, se resolve uma problemática ou não. Então, esse é a lógica que eu uso. Então, ali, eu posso estar enganado, mas todas as cenas do Menino Pássaro e do Você Tem Olhos Tristes, todas as cenas têm uma questão que vai levando o filme para frente, né? Então, eu não consigo... Não, claro, às vezes eu crio a cena e não dá em nada, assim. Daí eu corto. Eu sou um cara que não tenho muito... Eu não sou muito apegado, assim, entende? Tanto que no Menino Pássaro, Você Tem Olhos Tristes, caíram cenas inteiras, assim. Eu penso no filme, sempre, no objeto final. Não fico pensando, mas essa cena com esse ator e tal. Não, depois eu me vejo com o ator. Geralmente o ator fica triste e tal, mas aí você tem que falar com jeito, né? Não pode falar, não, sua cena caiu, tava ruim. Não, você fala com delicadeza e tal. Mas se a cena caiu, eu acho que é porque você pensa nisso. Porque para a cena cair é porque a cena não funcionou de alguma maneira, né? Porque assim, as cenas num filme clássico narrativo, elas são isso mesmo. São para conduzir a história para frente e elas dependem do encadeamento. Mas a cena em si, ela tem uma memória. A gente tem uma memória, porque a cena ela marca. Então é muito difícil você fazer cenas marcantes. E você consegue várias cenas marcantes. Que como eu trabalho com essa linha narrativa, então eu penso muito qual que é em primeiro lugar, eu penso qual que é o objetivo da cena e aonde que eu quero levar essa cena. Então, assim, geralmente ela pode começar no negativo ou positivo e terminar no negativo ou positivo. Não pode ser uma cena que termina no positivo, começa no positivo e termina no positivo. É uma cena que não dá em nada. Então, eu sempre penso isso. Tem que levar para algum lugar. Eu entendi, mas eu queria que você explicasse para todos. Eu sei o que é positivo e negativo, não sei se todos vão entender. O que é o positivo e negativo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, eu sou ruim de explicar. A cena do entregador, do segundo entregador, que é o Jean-Claude. Essa cena, ela começa no negativo, porque o cara, o Luan, ele chega lá e não é o entregador que o cliente 2 está esperando. O cliente 2 está esperando o cara que ele sempre entregava para ele. Mas por conta dessa tecnologia, o cara foi mandado embora e aí agora é o entregador. Então, essa cena começa no negativo.
o personagem já começa embaixo. E aí tem todo o desenrolar da cena, que o cliente não quer, que o cliente está com o micro-ondas quebrado e ele quer que o Luan conserte, mas o Luan não conserta, ele indica uma pessoa. O cliente não conhece o Luan e tem receio de passar o cartão de crédito porque ele já foi roubado, ainda continua no negativo. O cliente não quer que o Luan deixe a comida lá, a gente está no negativo. A coisa só começa a melhorar quando o Luan pega a comida e ele não quer devolver. E aí o cliente aponta a faca para ele. Aí o Luan sai com a comida. Então assim, o Luan ele sai. Então essa cena ela sai no positivo, porque assim, o Luan não foi totalmente prejudicado. O cliente também foi prejudicado. O cliente ficou com fome sem a comida. E o Luan ficou com a comida, mas também não ganhou o trabalho. Mas ele não sai no negativo. Essa cena termina no positivo, porque o Luan ele não se ferra totalmente. Fantástica essa dissecação dessa cena pelo viés do positivo e negativo. Acho que todo mundo entendeu. Eu não sei se eu entendi, entendeu. É muito bom, cara. Eu posso fazer isso com outra cena aqui. Se vocês quiserem, eu posso explicar isso por outra cena. Aí é com vocês. Porque quando eu descobri essa outra forma de ver, né, são filtros que a gente coloca e são técnicas, né? O positivo e negativo é bem bacana. Essa dissecação, assim, achei bem bacana. Esse positivo e negativo é muito do cinema narrativo, né? Do cinema, né? Que eles chamam de cinemão, assim, sei lá. Isso acontece bastante e a pessoa se identifica, né? Porque eu sempre pensei em fazer filmes que minha mãe e que minha avó entendessem. Então, se elas entendem, então, para mim, assim, eu consegui, entendeu? Assim, se qualquer pessoa que assista entenda aquilo, ou se toque por aquilo, então, para mim, eu já me sinto satisfeito. Esses são desafios que você não sei se você se propõe, eu acho que você se propõe, mas que você coloca, pelo menos você coloca no filme, todo mundo entende, mas você também coloca algumas camadas para quem está muito mais atento para uma questão. Opa, tem essa camada aqui, eu entendi, mas peraí, tem isso aqui, tem isso aqui. Por exemplo, o Bruno, no início da aula, falando do tom da pele. Total. Essa parte técnica. Isso é bacana, você coloca essas... Né? A cena do jantar também tem um positivo e um negativo, né? Porque ele chega lá e você tem a Rosana não sabe que ele é uma pessoa negra. Então, aí você tem aquele desconforto. Ela vai perguntando e tal. Então, pelo fato de a Rosana achar que ele é negro, então ele tem um contato ou ele é traficante. Assim, pessoas negras que têm convívio com pessoas brancas em ambientes onde as pessoas negras são minoria, geralmente acontece esse tipo de coisa. Assim. Tenho diversos amigos que estudaram em universidades públicas e que, em algum momento da vida, algum estudante branco perguntou para o cara se ele tinha drogas. Isso nunca aconteceu comigo, por exemplo. Mas eu sei que muitas pessoas passaram por isso. Então, aí na cena, ela pergunta sobre droga, não sei o quê, aí a gente está no negativo e tal, ele fala que não. Aí tem a questão do presente, que na cena anterior ele não tinha gostado do presente. Era uma toalha e tal, mas uma pessoa descolada como a tia, ela nunca usaria aquela toalha que é cafona. E aí ele entrega a toalha para ela. Então ele sai no positivo, né? Então assim, o desfecho da cena é positivo para o Luan. E o desfecho da sequência também é positivo, porque aí você tem a cena da cama que também começa no negativo, mas depois é positivo quando ele fala, eu perdi muitas corridas, não sei o quê. E aí termina no final, quando ele sai da casa e fala que vai devolver o dinheiro da viagem. Então, assim, a sequência toda foi pensada
a começar no negativo e terminar no positivo. Inclusive, as cenas eu penso assim. Pô, metodologia muito bacana de inspiração Sim. também, né? E agora, eu faço... às vezes dá um branco. Deixa eu falar, negativo, positivo, isso é Sim, bacana. isso funciona. E construção também, você falou dessa cena da toalha. A importância do objeto, a toalha, que tá desde o início do curta. Poxa, eu quero comprar. Você trouxe o presente? Aí o amigo branco dele, tá aqui. Pô, mas essa toalha? E aí, aquilo ali desemboca naquele diálogo, que é surreal. Que lindo. É muito boa essa construção que o espectador vai juntando. Tá! Aquilo ali significa uma coisa, né? Eu acho muito bacana essa construção que você faz também, que é de roteiro. E aí, aproveitando, de novo, é porque eu falei do personagens e escolhas de profissão, que as escolhas de profissão são interessantes. Por exemplo, você falou da corretora, aí a gente vê ela aquela esquerda caviar, né? Yoga, eu não vou falar, mas eu vou postar, eu sou, como que é? Krenak, eu sou, né, Kaiowá, que o Kaiowá, Guarani no Facebook você é Kaiowá, e aí mas ela ser corretora não que os corretores são aquilo, mas ela ser corretora naquele ambiente familiar dela é interessante. E aí o ambiente familiar, eu reporto que não é profissão, mas é uma característica forte da mãe. A mãe nos 2 filmes, elas são, somente no segundo filme, mas no primeiro filme também a presença da mãe, a mãe branca, denota várias coisas aí no filme. No caso, no segundo filme é a tia, não é a mãe, mas ela mesmo, é a tia. Ela faz um papel materno, né? Mas ela faz um papel materno, que foi pensado para ser também um papel materno, né? Porque tem uma cena que caiu, que ela tá que o Luan tá com a namorada. E aí ela fala da mãe, não sei o quê, que a mãe é preconceituosa e tal, mas você vai ver minha tia, que a minha tia é pessoa descolada. Porque a mãe, assim, jamais falaria sobre a maconha com cara, assim, não sei, só se fosse uma... Aí o filme iria para um outro lugar, assim, entende? Se fosse a mãe, né? Mas aí eu falei, não, então é melhor colocar a tia, porque eu queria esse elemento do racismo presente, assim, que não necessariamente, como eu disse no começo, é você chamar alguém de preto, de macaco, não sei o quê. Não, é aquele racismo que é de você achar que pelo fato de você ser negro, você é um traficante, assim. E eu não estou fazendo, e eu não estou nem falando dessa questão de drogas, assim, que eu pessoalmente não acho nem maconha droga. Mas é de você sempre colocar a pessoa negra nesse lugar, assim, entende? Assim, sempre colocar ela naquele lugar que ela não pode ser outra coisa. Assim. Eu lembro que, assim, até fugindo um pouco da pergunta, quando eu cheguei em Gramado, no primeiro dia, eu fiquei num hotel, e aí cheguei e deixei minhas malas e fui sair. E eu não estava com crachá. E eu estava esperando o carro do festival junto com uma outra pessoa do festival. E aí essa pessoa, ela achou que eu ia abrir a porta para ela, porque ela achou que eu era o funcionário do hotel. Mas para mim, assim... Que doido. O cara que trabalha no hotel e o diretor de cinema, para mim, são profissões, assim, é a mesma coisa, assim, entende? Mas a questão é que quando essa pessoa quer colocar você num lugar que, segundo ela, você não pode estar, entende? Então, jamais eu seria um diretor, sim o funcionário do hotel. E aí, depois desse dia, eu comecei a andar com crachá, porque eu sabia, eu vou andar com esse crachá porque é minha segurança aqui, né? E as pessoas perguntavam, não, mas você não tira esse crachá e tal? Mas, cara, assim, se eu tirar esse crachá, as pessoas vão achar que eu sou outra coisa, assim, entende? Então, esse crachá é minha segurança. Então, Só falta falar que você estava ostentando agora o crachá lá. O cara tá com o crachá de Gramado. Aí falou, pô, pra onde que eu vou? O que vocês querem que eu faça, né? Por favor. Exatamente. Então, é esse racismo
eu coloquei no filme, entende? Assim, de você achar que jamais, assim, isso foi uma discussão com os atores, assim, jamais a tia falaria isso se fosse um cara branco, jamais. Então, isso é questão de personagem, tá? Entendeu? Então, e isso eu penso no personagem. Jamais ela falaria isso se fosse um cara branco. Jamais. Bacana, Agora, Diogo. um namorado negro, sim. E aí, eu mandei para os alunos, para os estudantes aqui, os filmes, e tem um material de apoio. Eu sempre coloco, no caso, quem é Diogo Leite, ou uma crítica do filme, né? Sim. Mas eu fiz uma coisa assim que eu não coloquei as críticas do filme do Você Tem Olhos Tristes. Eu omiti sempre quando dava essa informação, porque essa informação não está no filme. Eu acho isso muito bacana. Eu só Sim. queria não sei se os estudantes leram uma outra coisa, assim, procuraram. Mas o ator principal, ele é um homem trans. E aí a sua luta pela representatividade. Mas você, em nenhum momento, eu só descobri que ele é homem trans quando eu fui ler uma crítica. Um homem trans, o ator é um homem trans. Então você não coloca, ele é um homem trans. Mas só queria que você comentasse isso, que eu achei muito bacana. E assim, não, é isso. Queria que você comentasse. Não sei se alguém queria falar de atuação, porque você trabalha muito bem a direção de atores, né? São atores muito legais. Mas isso aí, em algum momento, tem que falar que é trans, tem que dar o check para entrar em festival, por exemplo, né? Tem gente que Sim. infelizmente faz isso. Isso foi uma questão para a gente, né? O filme ele recebe alguns convites de festivais temáticos LGBTQI+, né? São todos recusados por mim, né? Porque o filme não fala sobre isso, né? Eu, pessoalmente, como eu disse para o Daniel hoje, inclusive a gente falou sobre isso hoje, eu não tenho o que falar sobre isso, eu não sou um especialista, eu estou aprendendo, mas eu estou na luta junto com ele. Se ele precisar de mim para alguma coisa, estamos aí. Mas o filme em si não fala sobre isso. Assim. Então, eu sempre recuso esses convites. Assim. O Daniel é um grande ator. Eu conheci ele na escola de dramaturgia. Hoje ele é professor de dramaturgia lá, na SP. Eu conheci ele lá antes de ele fazer a transição. Mas... E aí a gente se encontrou depois de muitos anos e eu falei, eu tô escrevendo alguma coisa para você, né? E aí passou uns meses, ele escreveu no Facebook que queria papéis não somente de homem trans, ele queria fazer um personagem, assim. Aí eu falei, bom, então ele é um bom ator, eu vou convidar ele. E simples, assim. Essa foi minha lógica. E aí eu falei para ele, eu vou te convidar, mas eu não vou entrar nessa questão, porque o filme não fala sobre isso, tudo bem? Não, tudo bem. E a gente trabalhou o filme, assim, como se ele fosse um ator cis, assim, não era uma questão ele ser trans, assim, nunca foi, assim, entende? Eu Entendo acho que perfeitamente. a gente tem que também passar por cima disso, assim, sabe? Você não pode limitar uma pessoa pelo sexo. Você tem pênis ou vagina, assim, não, assim, sabe? Não... Porque isso é uma questão... essa escolha sua é uma escolha política, total, né? Política, ética e poderosa, né? E você vê, a hora que você vê, sabe, não importa isso. Porque quando você descobre, você fala, porra, não importa isso. Sim. E é uma coisa que eu meio... pode falar, eu não quero cortar mais não. E aí eu lembro que quando a gente gravou o filme, tinha pessoas que não sabiam no set, porque eu não falei assim, não tinha por que eu falar assim, é um ator... Não, isso não tem nada a ver, entende? Não vai mudar absolutamente nada, assim, nada. E algumas pessoas descobriram depois que ele era um ator trans, quando ele mesmo falou. Mas eu não falei. Assim, algumas pessoas sabiam, a produtora, não sei o quê, fotógrafo.
mas outras pessoas não sabiam, porque não era uma questão assim, sei lá, eu pretendo trabalhar com ele novamente sei lá, e que era um ator, assim, ele é um ator, então ele vai fazer, sabe? E claro, assim, eu tenho consciência, assim, se eu colocasse ali, Luan é um homem trans, claro que os festivais... Nossa, ia entrar em vários, cara. Em vários, mas... Em vários. Não, por isso que eu quis trazer essa questão, uma questão política. Não era uma questão para mim, não é uma questão para mim. Assim. Porque eu gosto de trabalhar com atores, assim, entende? Assim, eventualmente eu posso trabalhar com uma mulher trans, assim, e tudo bem, e ok. E às vezes não vou querer tocar nessa questão da mulher trans, porque talvez eu não tenha todos os elementos para falar sobre isso. E eu acho que há hoje, ainda bem, diretores, homens e mulheres trans, que podem contar suas histórias, entende? Então, inclusive, falar sobre qualquer coisa. Não sobre inclusive falar sobre qualquer coisa. Exatamente. Inclusive falar sobre qualquer coisa, né? E não necessariamente você tem que colocar um ator trans e tem que falar do sexo dele ou da mulher trans e de fazer personagem que ela é uma prostituta, não sei o quê. Sei lá, eu quero ir para além disso, entende? Quando Shakespeare escrevia seus personagens, ele não colocava que era branco, que era negro, assim, sei lá. Talvez ele colocou, que foi o Mouro do Otelo, mas assim, do Hamlet não. Do Hamlet não colocou. Era um príncipe, mas assim, eu já vi aqui no Brasil um diretor chamado Peter Brook, que é um inglês que veio fazer uma peça aqui. O Hamlet era negro. Isso foi em 99, 98. E aí eu vi ali e falei, nossa, é possível, né? Assim, é possível. E em nenhum momento ele fala da questão negra, porque a peça não fala sobre isso, entende? Não fala sobre isso. Eu tive uma experiência. Eu estava ainda na faculdade de cinema e a gente decidiu abrir, eu e mais 2 amigos, a gente fez que depois virou um ponto de cultura, que é um núcleo audiovisual dentro de um dispositivo antimanicomial. É o CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. E ali a gente falou, olha, a gente já chegou assim, a gente é de cinema, a gente não sabe nada, a gente não sabe curar, eu também não... Eu tenho uma fala meio estranha sobre essa coisa de cura, porque a gente é o que é, mas e em constante transformação, mas também não, eu acho que eu vou me enrolar se eu começar a falar sobre isso. Mas a nossa proposta, a gente chegou lá, não, a gente quer que eles façam um filme. Não vou falar para parar de beber. Mesmo porque lá também essa antimanicomial é de redução de danos. Claro, e aí foi engraçado, eu não vou contar, não vou me estender sobre isso, mas depois de 3 anos, no meio do processo, a gente fez um filme e, esse filme é legal, vamos, o que eles fizeram. A gente fez, quando eu falo assim, gente como professor, e depois eu editei os filmes dele, mas eles são diretores. E a gente mandou para um festival escrevendo, aqui são estudantes do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. E a gente mandou para o festival, aí um festival aceitou, o outro, depois a gente parou. Caramba, isso foi em 2005. 2005 a gente começou a pensar, mas eu acho que a gente está fazendo sacanagem, né? Por que a gente tem que falar que eles são estudantes de um CAPS-AD e eles são... Né, eu esqueci o termo que se usa, são usuários, nesse caso, porque ali era uma questão, o CAPS é usuário, agora quando é CAPS, álcool e drogas, usuário é muito ligado à droga, né? Mas usuário no sentido do dispositivo antimanicomial. Por que a gente tem que falar e taxar esses caras como isso? Aí a gente parou de fazer isso. A gente parou de fazer e eles fizeram mais curtas, né? E eu falei, gente, eles são cineastas. Esse cara aqui já fez 3 curtas. E a maioria era mais velha e a metade da turma era moradora de rua. Sendo que 2 moradores de rua, eles eram, por N questões, mas eles não suportavam ficar entre 4 paredes. Então é uma... Essa coisa muito complicada de falar, mas assim, esses 2 especificamente, eles tinham uma coisa de liberdade que eles queriam ficar na rua. Por mais merda que acontecia. Eu tive 2 alunos que foram moradores de rua que foram assassinados. Assim, por um ritual de uns boyzinhos lá, eles estavam dormindo e deram tiro. Então tem N questões assim. Mas eles também, eles queriam ficar na rua. É uma questão deles.
Mas aí a gente decidiu, os filmes foram passando, a gente não falava nada. A gente, só falava ponto de cultura, Alice prepara o gato. E a sinopse do filme e o nome dos diretores. E, pô, eu fiz um filme junto com esses meus amigos que também deram aula para essa galera. Como eu sou de Belo Horizonte, eu fui lá em Belo Horizonte e coloquei, vou colocar no Fórum Doc. O nosso curta feito em 16 milímetros de formatura. Pô, cinemão. Vou colocar o deles também. O deles entrou e o pessoal lá falou e o nosso não entrou. E a gente não falou nada que eles eram, né? Os tadinhos, coitados. Coloca eles para... Claro. E aí teve uma sessão... Desculpa me estender, mas isso eu achei muito bacana, que também é uma coisa que eu vou te perguntar, que é uma última pergunta. Mas assim, a gente foi, eu acho que no Festival do Rio ou no Curta Cinema, não me lembro. A gente morava em Niterói. Niterói tem que pegar uma barca, é todo um trabalhão. E passou uma sessão às 8 da noite no Odeon, que é um cinemão aqui muito importante, na Cinelândia. E eram curtas assim de oficinas. Aí deles foi selecionado. E eu falei, gente, se vocês quiserem assistir, vamos lá. Vocês me falam aí, tá? Aí foi um só. Porque eles também têm medo. Eu falei, caramba, eu não vou. Claro. Não... Aí essa pessoa, esse diretor, era morador de rua. E ele chegou na Cinelândia bêbado. Mas como a gente já conhecia o cara há 4 anos, e para mim ele era cineasta, a gente já discutia como colega de profissão. A gente entendeu perfeitamente, é o Isaías. Pô, Isaías, que bom que você veio. A gente falou, veio bêbado. Não, era a forma dele enfrentar. Tem gente, por exemplo, tem gente que tem caganeira, tem gente que, sei lá, tem gente que bebe. O Isaías, morador de rua, ele foi com a melhor roupa dele, mas ele foi daquele jeito. Morador de rua. E aí as pessoas meio que se afastando. Cara, eu não vou nem questionar as pessoas se afastando. Porque, assim, é tão naturalizado isso. E eu também já devo ter feito isso, né? Não estou aqui na questão moral de julgamento, mas é só na constatação do fato. O Isaías estava lá com a gente, assim, meio bêbado, mas assim, muito preocupado, né? De qual é a reação do filme que ele fez, né? Eram 3... O filme era sobre moradores de rua, e eram 3 diretores moradores de rua. E o filme é hilário. E aí ele estava assim, todo mundo meio que se afastando, aí todo mundo entrou na sessão de cinema, só que aí tem a tal da apresentação. Aí quando foi apresentar o filme dele, ele olhou assim pra gente, pô, vai lá apresentar meu filme. Eu falei, não, Isaías, vai você, cara. Por que a gente tem que apresentar esse seu filme, cara? A gente tava aqui, a gente só nada, assim. Aí ele foi, apresentou o filme, apresentou muito bem, assim, daquele jeito, assim, mas ele estava muito tenso, apresentou o filme, aí a sessão acabou, e aí, cara, foi tão bonito, porque as pessoas se aproximaram do Isaías. O Isaías passou a existir enquanto pessoa, não era um morador de rua, era o Isaías, diretor de um filme que é muito bom. E as pessoas começaram a falar com o Isaías, não é assim, você que é morador de rua, não. Como é que foi a sua escolha? Por que você fez aquilo? Cara, seu filme é muito bom, mas aquela parte é muito bacana. Como é que você... Aí ele começou a falar como diretor de cinema. E aquilo ali me bateu tão forte. Não importa, eu não preciso me escorar. Eu sou o professor do Isaías, que é morador de rua, que fez o filme, e aí vai passar porque ele é morador de rua na sessão. Não. E a questão da arte. Por que eu faço cinema? Por que a gente faz cinema? Por que a gente está no mundo? Para mim, cinema é o Isaías poder ser enxergado, no caso Isaías, e poder trocar ideias, conversar. E aí eu te pergunto, para isso tudo, por que você faz cinema? Assim, voltando um pouco, assim, é claro que tem diretores que têm essa opção de trabalhar com atores trans, e eu acho super natural, assim, e de colocar essa problemática, assim. Neste filme, eu não quis, né, sei lá, talvez um dia eu faça e tal, mas assim, neste filme eu não quis um ator, acho o Daniel um bom ator, ele estava disponível, então vamos fazer, né? Não, entendi perfeitamente. É isso, é fazer isso e poder fazer também, não só ficar nisso. Sim. E agora, por que eu faço cinema? Nossa, que pergunta filosófica. Né? Eu fiz toda essa história só para chegar nesse ponto. Por que você insiste nisso, Diogo? Você é preto, cara. Você não é rico. Pois é. Você tá no Brasil. Por que você faz cinema, cara? Cara, assim,
teve uma época que eu prestei aí o FRJ, que eu queria terminar direito, né? E eu namorava uma carioca e tal. E eu pensei, será que eu vou? Será que eu não vou? E eu tinha até o índice, o Enem, para fazer a faculdade, né? Aí acabei desistindo, fiquei aqui em São Paulo, né? Não sei, eu gosto de... Eu acho que eu tenho algumas histórias para contar, assim, entende? E esse lado do humano... tem um lado do humano que é perceptível, né? Que a maldade, a bondade, eu gosto assim disso e eu quero contar algumas histórias assim, falando do humano, assim, sabe, desses personagens e dessas pessoas, dessas histórias. Não sei até quando eu vou assim, mas eu gosto assim. Eu ainda tenho saco ainda para enfrentar editais e burocracia e roteiros. E eu sou um cara que gosta do set, assim, sabe? Eu gosto de dirigir ator, eu gosto de... Eu sinto falta do set, assim, eu queria estar mais, assim, queria ter dirigido mais. Então, por isso que eu já estou pensando no próximo filme, assim, eu quero voltar ao set, assim, sabe? Acho que é isso, assim, não tem uma resposta assim que eu gosto. Acho que vai para longe do ego, assim, entende? Assim, certamente vai para longe do ego. Assim. Pô, bacana, bacana. Essa conversa foi ótima, Diogo. Foi demais. Demais, e até a gente, mais uma vez, eu peço desculpa. Gente, é isso. Eu peço desculpa por ter estendido a hora, eu peço desculpa para o Diogo por ter estendido a hora, mas é culpa sua. Passamos, até 21h40 a aula, né? Os créditos computados, mas aqui a gente está além, todo mundo está aqui ainda. Culpa sua, Diogo. Culpa sua, não foi minha. Eu queria, então, as suas últimas palavras, o que você... Te passa a palavra. Bom, eu queria agradecer a presença, né? Eu sei que é difícil ter essas aulas online e a galera até às 10 da noite e tal. Agradecer aí. Eu gosto de falar dos filmes, eu falo pouco, assim, porque eu não sou tão convidado assim, mas quando sou convidado, eu sempre... Então você tá ferrado, porque eu sempre quis te chamar. Te interrompi de novo. Eu sempre quis te chamar para o UFRJ. No presencial, já falei, se você tiver, cara... Se você, vim no Rio. Se você me falar vim no Rio, você se ferrou na hora do presencial. Vou te levar lá para Eco para você falar qualquer coisa. Eu arrumo qualquer desculpa. Beleza, cara. Eu gosto de falar de dramaturgia de filme, assim. É uma coisa que eu falo pouco, assim, porque quase ninguém pergunta, assim. Então, obrigado pela oportunidade. E sejam felizes, se possível. Valeu, Diogo, pela generosidade, simpatia e aprendizado que você nos proporcionou aqui. Tem muita coisa que você falou que a gente... Espero que tenha ajudado em alguma coisa, não sei. Poxa! Ajudou bastante. Obrigado, gente. Um beijo para todos. Mais uma vez, eu serei o último a sair como anfitrião, então... Tá. Beijos todos. Obrigado. Tchau.